Amém. Amém. Então, como a gente vai falar sobre os nomes de Deus, né, que Deus não tem um nome só, a palavra deixa isso bem claro, né? E eu estava pensando como fazer uma introdução, né? O que poderia falar sobre os nomes, né? Nome de pessoa, enfim, sobrenomes, né? E a principal função de um nome, ela é de nos identificar. Ela tem a função de permitir que nós sejamos diferenciados das outras pessoas, né? Então, porque nem todo mundo tem o mesmo nome, nem o mesmo sobrenome. Isso é usado para nos diferenciar. O nome também ele traz organização, né? Quando Deus fez, né, os animais e Deus colocou Adão lá no jardim, Deus pediu que Adão nomeasse os animais. Então tudo ficou organizado. Cada árvore tem também o seu nome. E é muito interessante, né? Os peixes, as estrelas também. Então, o nome ele faz com que as coisas fiquem organizadas, fiquem diferenciadas, né? Isso traz uma coisa legal, assim, né? Uma organização. Antigamente, né? Nos tempos bíblicos, o nome era dado de acordo com a história ou com a função da família daquele bebê. Por quê? Antigamente não existia cartório, né, irmãos? Então, como saber quem era aquela criança, aquela pessoa, né? Eles faziam somente o censo. Então, muitos iam morar em outras cidades, mas tinham que vir até a sua cidade natal para lá fazer um registro. Então, não era uma coisa fácil, né? Saber quem era aquele indivíduo. Então, era através do nome ou da função daquela família, naquela sociedade ou no lugar onde ele nasceu, né? Tipo José de Arimateia, Jesus de Nazaré. Então, até a cidade era usada onde aquela pessoa nascia para diferenciar aquele indivíduo, né? Aquela pessoa. O nome também era usado para dar continuidade na descendência daquela família, né? No caso dos homens, que então eles iam gerando outros e outros e outros, então aquele nome, né, continuava por gerações e gerações. E também era muito comum, isso aqui eu achei bem interessante, dar o nome para um bebê conforme a circunstância que envolvia o nascimento dele. Então, eu peguei um exemplo assim, bem clássico, uma história que todos, né, conhecem. Gênesis 25, no versículo 24 e 25, esse capítulo ali ele está contando a história do nascimento de gêmeos, que eram os filhos de Isaque e Rebeca. Nasceu Esaú e Jacó. Esaú nasceu primeiro, né? Ele nasceu ruivo e peludo. Então, o nome Esaú significa vermelho e peludo. Então, eles colocaram esse nome por causa de uma característica física dele, né? E Jacó, ele saiu agarrado, pensa no bebê ninja, né? Ele saiu agarrado ali no pé de Esaú. Então, o nome dele foi suplantador, que Jacó significa suplantador, porque ele nasceu agarradinho ali no pé de Esaú. Então, essa característica, esse nome foi colocado porque os pais já perceberam o caráter de Jacó, né? Suplantador significa aquele que quer ultrapassar, dominar, aquele que quer passar na frente. Então, Jacó teve esse nome por causa disso. Né? Eu achei bem interessante. A gente sabe que depois, bem mais tarde na história, Deus mudou o nome de Jacó para Israel, que significa soldado de Deus, príncipe poderoso que luta e prevalece. Então, né, que mudança radical, né? A gente vê na vida de Jacó. Então, o nome ele servia também para conhecer o caráter daquela pessoa. Não sei se na época existia o bullying, né?
A pessoa, de certo, olhava para... Ah, Jacó, né? Ah, seu espertinho. Devia meio que ter essa conotação assim sobre o nome de Jacó. Ah, aquele que quer passar na frente dos outros, espertinho. Quem sabe Jacó sofreu, né, algum tipo de bullying na época, não com esse nome, né? Bullying, mas devia sim existir uma chacota, né, uma coisinha assim. Então, o nome para os judeus ele era algo muito importante. Mas ali estudando mais um pouco, quando o povo foi para o exílio na Babilônia, o povo de Israel ele tinha esse costume, né, de se misturar, de trazer outras culturas para a cultura deles. Então, esse negócio do nome ter um significado do nascimento ou, né, dali da onde a criança nascia e tal, meio que se misturou com outras culturas. Então, foi comum, por exemplo, começar a colocar o nome da criança em homenagem a alguém que os pais admiravam, porque era função dos pais escolher o nome do bebê. Então, eles colocavam, tipo assim, se Daniel, né, viveu, né, naquela época, vou colocar o nome do meu filho de Daniel, porque eu admiro a pessoa de Daniel. Então, já não tinha mais nada a ver com o nascimento dele, não tinha mais nada a ver com a família, com o antepassado, mas sim com uma pessoa que os pais gostavam. E hoje eu estava conversando com meu sogro à tarde, a gente estava tomando um café, e ele já tinha me contado essa história, né? E hoje eu perguntei para ele, meu sogro, é verdade? Ele assim, o quê? O nome do Fábio, como que veio? Como que tu escolheu esse nome? Ele assim, porque eu gostava muito do cantor Fábio Júnior. Então, isso foi uma cultura que chegou até nós, né? Então, o nome do Fábio, para quem não sabia, para quem conhece também, né? Porque eu acho que os mais jovens não sabem quem é. Eu acho meio difícil, né? Porque ele é bem famosinho. E o meu sogro gostava muito do Fábio Júnior, né? De ouvir as músicas dele e tal. E já ouviu falar, Zafim? Só ouço falar, ele disse. Então, e o nome do Fábio é por causa desse cantor. Então, ele resolveu fazer uma homenagem para o Fábio Júnior, colocando o nome dele, né, do filho de Fábio. Então, uma cultura, uma coisa que chegou até nós, né? E nome, eu estava vendo também que hoje teve uma fase que os nomes dos bebês eram nome composto, né? Quando a Isabela nasceu era assim, Isabela Cristina, né? O nome do Fábio é Fábio José. Então era muito comum assim ter um nome composto, mas hoje, irmãos do céu, cada dia mais o nome está diminuindo. Daqui uns dias o nome vai ser só uma vogal e uma consoante e só, né? E olha lá ainda, né, o sobrenome, ou sobrenome só do pai, né? Então está diminuindo cada vez mais e é raro assim os pais que escolhem pelo significado do nome, né? Geralmente é pela beleza, né? Pela como que fica o nome assim, se o nome fica bem assim na pronúncia, né? Então os nomes estão diminuindo cada vez mais. Deixa eu ver aqui o que eu coloquei. Então, como eu falei, que a função dos pais era escolher o nome do bebê. Essa era a função dos pais, né? E para a gente entrar agora no nosso assunto, mas como nomear alguém que nunca nasceu? Se nenhuma circunstância envolveu o nascimento dessa pessoa, uma pessoa que sempre existiu, já sabem quem é, né? É o nosso Deus. A Bíblia diz que ele, né, os dias dele não têm começo e não têm fim, que ele é um ser eterno. Então, ele mesmo se autonomeou, né? Mas como explicar um nome de uma pessoa que tem tudo dentro dele, né? Então, eu queria ler com vocês Êxodo, o capítulo 3. Vamos ler do 4 ao 15. Vamos lá, o meu já está aberto aqui, para facilitar, para não perder muito tempo. E vendo o Senhor
que se virava para lá a ver, bradou. Aqui eu só vou explicar aqui o contexto, né? Aqui é quando Deus fala com Moisés ali na sarça ardente, tá? Então, e vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá. Tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar onde tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do heveu, do eteu, do amorreu, do ferezeu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: Certamente serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado esse povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que, quando vier aos filhos de Israel, eles disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Imagina a cara de Moisés ali esperando. Eu sou o que sou, o quê? Né? E não veio mais nada. Ele disse, Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. E disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, aí Deus repetindo de novo, para ver se ele, né, entendia. O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Esse é o meu nome eternamente, e esse é o meu memorial de geração em geração. Então, essa é uma história, né, também bem conhecida. E Deus ali, ele revela o seu nome. E ao longo da história, o Senhor foi revelando outros nomes também, conforme situações que iam acontecendo, né, na história. Outros nomes começaram a surgir. Aí eu queria que o Asaf colocasse o primeiro slide ali. Deixa eu ver se está ali. Tá. Então, esse ali, deixa eu só abrir aqui, porque senão também não vou conseguir enxergar lá. Então, o nome de Deus é escrito daquela forma ali, YHWH. É estranho, né? Porque o hebraico ele não tem vogal. Então fica, né, uma coisa meio difícil assim de se pronunciar, de se ler, né? Então, o que quer dizer, né, essa palavra, essas letras, né? Isso aqui faz parte do tetragrama hebraico. E esse é o nome mais antigo que se tem escritos, né? É o nome mais antigo de Deus. Significa Javé ou Jeová. Agora tem umas novas linhas, né, de estudos dizendo que o W ali ele não tem som de V, mas de U. Então, tem traduções que ficam Jaué e Ieová, Ioá, Ieoa. Até tem uma música que a gente canta, né, assim,
Ioa. O significado hebraico dessas letras é esse que a gente acabou de ler ali. Quando Deus se revela para Moisés, quando Deus fala o seu nome, ele diz, eu sou o que sou. É como se ele estivesse falando para Moisés. Yavé, né? Ou Javé. Esse é o nome próprio de Deus. Todas as pessoas têm o seu nome próprio, né? Então, esse é o nome próprio de Deus. E é o nome mais antigo que se tem conhecimento e também pode ser interpretado como o Eterno, porque não tem começo e não tem fim. Então, esse é o primeiro, no caso, né? O nome mais antigo de Deus. Eu queria ler com vocês, e daí o Asaf vai passar, o segundo slide, que é o El com L, né? Eu. El. Tá lá já? Tá. Então, o El, que a gente vai ver depois aqui, que vai aparecer antes, né, da explicação do nome de Deus ali, ele vem de duas letras também do hebraico. Só não coloquei ali porque eu não tinha como eu escrever, né? Então, ele vem de duas letras, e é bem interessante que, na tradução do hebraico para o português, tipo assim, até chegar na gente, né? O nome, esse El, ficou significando Deus, mas essas duas letras hebraicas, elas têm um significado assim bem tremendo, assim, que é o poder que conduz. Então, significa Deus ou o poder que conduz. Então, a gente vai ler aqui, o próximo pode passar. Tem gente querendo entrar. Então, o próximo slide ali fala Javé Chamá, que significa... Eu coloquei aqui embaixo todas as referências bíblicas, mas a gente vai abrir só algumas, porque senão não vai dar tempo, né? E também não são só esses os nomes de Deus que existem. Tem muita coisa, mas eu tirei só os mais conhecidos, assim, né, para a gente olhar. Javé Chamá, o Senhor que está presente. Referência onde está escrito Ezequiel 48:35. Jafé Raá, ou tem alguns que falam Rafá, né? Que é o Senhor é o meu pastor. Esse também não precisa abrir, todo mundo conhece, né? Que é o Salmos 23:1, que até o Xande ministrou, né, sobre esse salmo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, aqui também o Senhor se apresentando como um pastor, né, que cuida das ovelhas, que cuida do povo, né, do seu povo. Javé Jirê, que significa Deus proverá. Esse a gente pode abrir, Gênesis 22:14. Deixa eu abrir aqui. 22:14. Passei. Aqui, o contexto dessa história é quando Deus manda Abraão sacrificar o seu filho Isaque. Então, conta aqui na história que ele pegou a lenha, pegou o filho, pegou um ajudante e foi até o monte pronto para sacrificar o filho, né? E no versículo 14 fala assim,
e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, ou seja, Javé Jirê. O Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje no monte do Senhor proverá. Então, o Senhor proveu um cordeiro para Abraão sacrificar no lugar de Isaque. Então, aqui o Senhor também se revelando por esse nome, que Ele é um Deus de provisão, que Ele é um Deus que nos ajuda nas nossas necessidades. Ele sabe daquilo que nós precisamos. Então, Ele é um Deus provedor. Ele é um Deus que se preocupa com a vida de seus filhos. Ele não é um Deus que está lá sentado num trono e que não liga para os seus filhos, não. Muito pelo contrário, né? Se nós estamos vivos hoje, respirando, ouvindo essa palavra, é porque o Senhor é um Deus de provisão. Amém? O próximo, Yavé Tsidkenu, nome, né, mais difícil. Esse significa que Deus, justiça nossa. Referência também está lá em Jeremias 23, versículo 6. Depois os irmãos podem, se quiserem, né, abrir para conferir. Javé Nissi, o Senhor, minha bandeira. Êxodo 17, 15. Esse também eu vou abrir. Que é logo aqui pertinho. Eu conhecia, quando eu não era convertida, conhecia 2 nomes de Deus, assim, mas não tinha a mínima ideia que isso era o nome de Deus. É que na igreja onde eu ia, tipo a igreja católica, tinham 2 grupos de jovens, Javé Nissi e o outro, amor, tu lembra? Javé Nissi? Não sei, mas eu sabia que tinha 2 grupos de jovens. Eu lembro do Javé Nissi. E o outro nome também era Javé alguma coisa. E eu não tinha a mínima ideia de que aquele nome do grupo de jovens era... não é Jeová Rafá. Quando eu lembrar, aí eu falo. Êxodo 17, 15. Deixa eu só ver aqui. Aqui também o contexto é sobre quando Moisés estava levando o povo, né, através do deserto, para a terra prometida. E ali ele, no versículo 15, fala assim: Moisés edificou um altar e chamou o seu nome. O Senhor é a minha bandeira. Porque eles lutaram contra os amalequitas e eles venceram, né? Então, o que Moisés quis dizer com o Senhor é a minha bandeira? Uma bandeira, ela representa uma nação, né? Então, onde aquele povo fosse, onde aquele povo chegasse, eles sabiam que o Senhor é que era a bandeira daquela nação. O Senhor era que representava, que ia na frente daquela nação. Então, por isso, o Senhor é a minha bandeira. E assim também devemos ser nós. Onde nós estivermos, a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. O Senhor também é a nossa bandeira. Então, onde quer que a gente vá, nós temos que levar o nome do Senhor. Nós temos que, como um embaixador do Brasil que está em outra nação, em outra cidade, em outro país, a gente quer que ele nos represente bem, né? Que não faça o nosso país passar vergonha, mas que seja um bom representante, que seja uma pessoa que, quando alguém olhe para ela, não, ele é uma pessoa correta, uma pessoa íntegra. Então, através das nossas ações, daquilo que a gente faz, as pessoas vão nos conhecer. Então, se nós declaramos com a nossa boca que nós somos do Senhor, as nossas ações também têm que ser conforme a palavra de Deus. Então, Javé Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Javé Shalom, o Senhor da paz. Juízes 6, 24. Acho que esse também não vai dar tempo da gente abrir.
Vamos passar para o próximo. Está acabando já. Javé Makadeshem, o Deus que nos santifica. Êxodo 31, 13. Vamos abrir rapidinho. Por isso que eu disse que tinha muita coisa. É um tema muito, muito amplo, assim, mas é muito interessante. A gente começa a ler, começa a ficar curioso, e daí, né, vai atrás e começa a aparecer mais coisa. Então, aqui o título, né, de onde está escrito Êxodo 31, 13, fala o sábado santo e as 2 tábuas do testemunho. Então, aqui era quando eles estavam construindo aqui o tabernáculo. E vamos ler o versículo 13. Tu, pois, fala... Deixa eu ler o 12 para vocês entenderem melhor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardarei meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Então, aqui ele estava ensinando o povo que no sábado eles tinham que descansar. Né? E no Novo Testamento fala que Jesus fala, né, que ele é o Senhor do sábado, quer dizer que o Senhor Jesus, ele é o nosso descanso. Então, o Deus que nos santifica, o Senhor Jesus na cruz, quando ele morreu, ele nos santificou. Ele rasgou a cédula que era contra nós, ele levou o nosso pecado. Então, quer dizer que quando a gente aceita Cristo, nós passamos a ser pessoas santificadas, pessoas separadas do pecado. Mas a santificação é um processo, ela é todo dia. Porque a nossa carne, como diria, né, o bom sábio, nossa carne não é fraca. Né? Muito pelo contrário, né? Ela quer mandar no nosso corpo, no nosso viver. Né? E Adonai, que significa Senhor. Salmo 97, 5. Aí os irmãos também podem abrir. Agora a gente vai para o próximo, que tem o El na frente, né? O primeiro que eu separei, El Elyon, que significa o mais elevado, forte dos fortes. Nosso Deus é o forte dos fortes. O F ali era para ter sido o último, né? Era para ter sido minúsculo ali. Foi um erro de digitação, né? Então, o Senhor El Elyon, ele é o mais elevado do que todos os outros deuses, do que todos os outros ídolos. E ele é o forte dos fortes. Quando eu estou fraca, o Senhor é forte. El Roi, o Deus que vê. E esse aqui também é Gênesis 16, 13, que é a história de Agar, né? Quando Sara expulsou ela, né? Abraão, no caso, expulsou Agar da casa deles, ali de onde eles moravam. Ela foi para um lugar deserto, onde não tinha água, mas o Senhor viu ela naquele lugar. Então, por isso que o nome que ela deu para o Senhor é El Roi, o Deus que me vê. Então, o Senhor, ele nos vê, né? Em todo lugar onde nós vamos, ele não nos vê somente dentro da igreja, né? Ele nos vê lá no nosso trabalho, ele nos vê na nossa casa, ele vê como que a gente é com a nossa família. Então, o Senhor nos vê. Ele vê o nosso interior, ele vê as nossas intenções, aquilo que fazemos, né? E a intenção por trás dessas ações. O Senhor é o Deus que nos vê, El Roi. O Senhor me vê, o Deus que me vê. Então, esse, acho que foi o último. Sim. Então, esses são os nomes de Deus que eu trouxe, né? Ele é um Deus de paz, ele é um Deus forte, ele é um Deus provedor, ele é um Deus... vamos ver aqui para mim não falar nenhuma besteira. Ele é um bom pastor, ele é a nossa bandeira. Então, ele é muita coisa, na verdade, ele é tudo, né? Ele é tudo em todos. Vamos para outra parte.
Já lemos o nome de Deus. Êxodo 20, no versículo 7, fala sobre os 10 mandamentos ali, né? Nesse capítulo 20, ali fala sobre os 10 mandamentos. E o terceiro mandamento, a gente pode abrir para ler, Êxodo 20, versículo 7. Deus vem falando ali, né? O primeiro, o segundo mandamento e o terceiro mandamento, 7. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E esse é quando eu fazia catequese, né, muitos e muitos anos atrás, a gente memorizou, decorou os 10 mandamentos, né? E isso foi uma dúvida, assim, algo que sempre ficou na minha cabeça, né? Porque eu pensava, meu Deus, não posso falar Deus e agora? Né? Então, mesmo que fosse uma coisa inconsciente, daqui a pouco escapava, eu falava. E eu achava, quando criança, que era isso, né? Que eu não podia falar a palavra Deus, né? Então, por que eu não posso tomar o nome de Deus em vão? Em vão, guarda bem essa palavrinha, em vão. Dá a ideia de, por nada, tomar o nome inutilmente ou falsamente. Um dos usos do nome do Senhor era de se fazer um juramento. Nossa, eu preciso usar óculos. Um dos usos do nome do Senhor era de se fazer um juramento. Quando a pessoa declarava como sendo verdadeira a declaração dizendo: tão certo como vive o Senhor. Isso é, ele é testemunha de minhas palavras e me manterá responsável pela minha promessa. O nome do Senhor inclui a sua natureza e a sua reputação, a qual os israelitas deviam guardar de forma a não associar a ele nenhuma mentira, nenhuma maldição pagã, tipo assim, usar o nome do Senhor como uma mágica, tipo assim, né? Palavras mágicas, abracadabra, né? Então, maldição pagã, encantamento mágico, leitura da sorte ou qualquer outro propósito vazio ou insincero, mentiroso. Tomar o nome do Senhor em vão significava negar a realidade de sua existência ou caráter moral. Muito mais do que uma profanação verbal, está sendo proibida aqui. Muito mais do que falar falsamente, desrespeitosamente, do nome do Senhor, né? Isso quer dizer tomar o nome do Senhor em vão. E algo que o Espírito Santo ministrou, né, no meu coração, lendo e estudando sobre o nome de Deus, sobre o eu sou o que sou. O Espírito Santo ministrou comigo que quando eu tomo o nome de Deus em vão, de uma forma ruim, de uma forma que não agrada a Deus, uma forma como se eu ofendesse a Deus, quando eu acho que eu sou bom, né? Quando às vezes eu nem chego a falar, né, a proclamar isso, mas eu penso muitas vezes que eu sou bom, eu sou maior, eu sou melhor, eu sou merecedor, eu sou poderoso. Isso é uma forma vã, é uma forma inútil, desrespeitosa. Esses dias eu estava vendo um vídeo, que vai aparecendo para mim uns vídeos assim de pregação, né, curtinha, né, dos Reels, e eu estava vendo uma moça, não vou citar nome, porque até eu não conheço, não sei quem é, não sei o nome, e ela estava pregando e fez a igreja repetir. Ela falava assim, ela batia no peito e falava assim: o único responsável pelo meu caminho, pelo lugar onde eu vou chegar, sou eu.
E ela fez a igreja repetir isso de uma forma orgulhosa, de uma forma prepotente, querendo dizer que eu sou. Então, irmãos, nós não somos nada. Não somos nada. Como nós vimos ali, a importância do nome de Deus, o quanto Deus é elevado, o quanto Deus é poderoso, nós não somos nada perto disso, perto do Senhor, daquilo que Ele é. Adão e Eva caíram nesse erro, né, nesse pecado, porque quando Satanás veio através da serpente tentar Eva, ele disse: se tu comeres, tu serás como Deus, conhecedor do bem e do mal. Então, esse será, ela pensou, eu serei, eu sou como Deus. Então, ela comeu a maçã, ela foi enganada. E hoje, muitas vezes, nós também somos enganados pelo nosso orgulho, pela nossa própria vontade, olhando para aquilo que não agrada a Deus, fazendo a vontade da nossa própria carne, né? Porque isso já está no nosso DNA, né? Nós somos filhos de Adão e Eva. Então, isso está dentro da gente. Por mais que a gente queira, né, sufocar, por mais que a gente não queira ser assim, muitas vezes nós somos. Tá tudo certo ali? Só um pouquinho, gente. Pronto, acho que agora vai melhorar. É que eu não consigo pregar e ficar olhando no celular para ver se está tudo certo, mas, né, os meninos estão ali, então eles vão cuidando. Já é 9h, meu Deus. Então, Adão e Eva caíram também nesse pecado. Torre de Babel. Gente, por que eles quiseram, aquele povo quis construir uma torre? Eu nunca tinha me atentado para esse detalhe. Nessa época ali, os povos, todos eles falavam a mesma língua. Então, eles decidiram, eles foram morar numa planície, num lugar bem legal, assim, bem bonito. E lá eles decidiram, em comum acordo, o povo se uniu para levantar uma torre. E o intuito deles de fazer essa torre, eles falaram assim uns para os outros, ó. Depois eles disseram: vamos construir uma cidade com uma torre altíssima, que chegue até os céus. Dessa forma, o nosso nome será honrado por todos, e jamais seremos dispersos pela face da terra. O que aconteceu? Deus desceu, foi ver o que eles estavam lá aprontando, e Deus dispersou aquele povo. Então, a intenção deles era ser como Deus. O nosso nome, eu nunca serei dispersado. Nosso nome será honrado. Era isso que eles queriam, ter um nome mais alto do que o nome de Deus. Então, a Bíblia diz: não tomarás em vão o nome do Senhor. Mas não está falando que nós não podemos usar o nome de Deus. Esse eu sou. Nós podemos usar, mas de uma forma correta. E qual seria essa forma? Eu sou salvo, porque Deus deu o seu Filho único para morrer por mim. Eu sou santo, porque Cristo me santificou e me chamou para ser separado desse mundo. Eu sou filho, porque Deus, em sua imensa graça e misericórdia, me adotou, me trouxe para perto. Eu sou perdoado, porque Cristo pagou o meu pecado com seu próprio sangue. Então, essa é a maneira correta de usar o nome do Senhor, de uma forma útil, de uma forma que não venhamos a ofender o Senhor, mas usando esse nome de acordo com a palavra dele. E Jesus, sendo Deus encarnado, usou o nome próprio de Deus. Ele usou o eu sou de uma forma útil e verdadeira. E ele escandalizou aqueles que não
creram nele, porque os judeus conheciam esse nome, eu sou. E Jesus usou bem dessa forma, Javé, eu sou o que sou. E eu separei aqui algumas declarações de Jesus, para a gente estar lendo junto. Não vou passar não vai dar para passar no slide, porque não deu para fazer. Deixa eu só achar aqui onde é que eu tinha separado aqui. O meu não quer abrir. Vamos ver. Não tem slide esse. Só deixa eu fechar aqui, porque está abrindo um monte de coisa, menos aquilo que eu quero. Abriu. Então, nós vamos ver 7 declarações de Jesus usando o nome de Deus, porque ele era Deus. A Bíblia fala, deixa eu abrir aqui. 7 declarações de Jesus no Evangelho de João. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. João 6:35. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salva-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. João 10:9. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João 10:11. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11:25. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14:6. Eu sou a videira e meu Pai é o lavrador. João 15:1. Então, essas são apenas algumas declarações de Cristo usando o eu sou, Javé. Javé, o pão da vida. E o que nós podemos, diante desse Deus, que eu não vou dizer que ele tem tudo o que a gente precisa, mas eu vou dizer que ele é tudo o que nós precisamos. Ele é a paz no meio da guerra. Ele é o consolo no meio da tristeza. Ele é a provisão na nossa necessidade. Ele é o Deus Todo-Poderoso quando nós somos impotentes, quando nós somos fracos. Ele é o forte dos fortes, né? Quando nós somos fracos, pequenos, quando nos sentimos assim, porque realmente somos, né? Ele é o pão, ele é a água, ele é a videira, ele é a luz, o bom pastor, a ressurreição e a vida, e ele é o caminho. Então, ele é tudo aquilo que nós precisamos. Muitas vezes tentamos buscar em tantas outras coisas, pessoas, aquilo que só o Senhor pode nos dar. Então, hoje é um tempo de você se voltar para Deus. Para esse Deus que tem vários nomes, mas o caráter de Deus, ele é amor. Mas ele também é justiça. Ele é juízo. E ele nos chama. Ele não terá por inocente aquele que tomar o nome do Senhor em vão. Aquele que for orgulhoso, rebelde. Aquele que ouve a palavra, mas se tornou endurecido. Quando ouve a palavra, ela não está misturada com a fé. Você está na igreja e muitas vezes você se tornou um incrédulo. Você não quer obedecer, você não quer renunciar. Você quer ser, eu sou. Eu não preciso disso. Essa palavra não é para mim. E é justamente com você que o Senhor está falando hoje. É um tempo de se quebrantar, de buscar ao Senhor, de deixar o Espírito Santo te moldar.
de você arrancar fora, realmente. Quando Jesus fala, se teu olho te faz pecar, arranca e lança fora. Se a tua mão te faz pecar, arranca, lança fora. Ele não está falando que é para você arrancar, né? Senão todo mundo vai ser cego. Né? Mas ele está falando, tira aquilo da tua frente que te faz pecar, aquelas coisas que te levam para longe de mim. Renuncia. O Senhor está falando, você não é autossuficiente. Você precisa de mim. Eu tenho tudo que você precisa. Eu sou aquilo que você precisa. E como honrar o nome de Deus? Deuteronômio 10, 12 e 13. Esse nós vamos ler. Deixa eu abrir aqui. Já estou finalizando, tá, irmãos? Deuteronômio 10, 12 e 13. E agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, pede a você? Senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que ame e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje dou a você para o seu próprio bem. E nas palavras de Jesus, João 14, 15, João 14... Eu achei muito interessante, também não tinha me atentado para isso, que o Senhor repete 3 vezes a mesma frase. João 14, no 15, ele fala, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. 21, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei a ele. 23. Respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Então, Deus o Pai deu a Jesus o Filho um nome que está sobre todo nome. Não há outro nome, a palavra diz, pelo qual devemos ser salvos. O Senhor já fez todo o trabalho. O Senhor se revelou a nós através da sua palavra. O Senhor morreu na cruz em nosso lugar. Renunciou, né, a sua vida, a sua vontade. Como ele orou no Getsêmani, Senhor, Deus, se for da tua vontade, passa de mim esse cálice. Mas não era da vontade do Senhor. E ele renunciou à vontade dele para fazer a vontade do Pai. Então, hoje, o que fica para nós é isso, renúncia. Como que eu vou glorificar? Como que eu vou honrar? Como que eu vou exaltar esse nome? Como que eu vou fazer bonito, né? Obedecendo os mandamentos do Senhor, que não estão escritos mais numa pedra, né? Mas o Senhor disse que Ele colocaria as palavras dEle no nosso coração. E quando guardamos a palavra do Senhor no nosso coração, nós não pecamos contra o Senhor. E é esse o desejo do meu coração, e eu sei que é o desejo do teu coração também. Então, muitos disseram, né? Marcaram a história, fizeram coisas interessantes, fizeram coisas grandes, marcaram a história realmente. E disseram, eu sou, mas eles morreram. Jesus é o único que morreu, ressuscitou, e hoje ele pode dizer, eu sou. E ele é. Ele é tudo aquilo que nós precisamos. Então, a palavra que fica para nós hoje, se volta para o Senhor. Renuncia aquilo que te leva para longe. Para de falar palavras que não honram o Senhor. Para de difamar o teu irmão. Para de fazer fofoca.
sabe? Isso não honra o nome do Senhor, muito pelo contrário. Muitos podem olhar para você e dizer, nossa, esse que diz que é crente e faz isso, eu não quero ser como ele. Então, você está desonrando o nome do Senhor. Então, que você e eu, que nós possamos aprender hoje, né, um pouquinho mais desse Deus que gosta de ser, que tem um nome tão poderoso, mas que gosta de ser chamado de Pai. Né? Isso nos traz para perto. Às vezes, quando pensamos, nossa, que Deus grande, que Deus poderoso, Ele está lá longe. Mas esse nome, né, que Jesus nos ensinou a chamar Ele, Pai, meu Pai, Abba Pai, nos leva para perto e traz o Senhor para perto de nós, com uma intimidade com esse Deus que é todo-poderoso, que nos ama, que nos corrige, que nos traz para perto, que nos mostra onde estamos errando. E Ele é Deus Todo-Poderoso. Né? Eu sou. Espero que você tenha entendido essa palavra, que tenha edificado um pouquinho a tua vida. Para mim foi muito tremendo. É sempre assim, né? Quem estuda, geralmente, né, é mais edificado, porque a gente se empenha mais, né? Estuda tantas horas para fazer uma pregação de 40 minutos, né? E isso é muito bom. Então, vamos orar? Para a gente encerrar, acho que eu consegui acabar no horário, pontualissimamente. Consegui passar tudo, graças a Deus. Vamos orar, então? Fechar os nossos olhos. Senhor, obrigada, Pai, por essa noite. Obrigada pela grande oportunidade, Senhor, de estarmos juntos. Pela oportunidade, Senhor, pela liberdade de poder falar da Tua palavra, de espalhar o Teu evangelho, Senhor, muito obrigada. Espalhar essas boas novas, espalhar, Senhor, essa alegria, compartilhar a nossa fé. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por tudo aquilo que Tu és, obrigada por tudo aquilo que Tu fez por nós. Senhor, dá-nos um coração, Senhor, temente, um coração que crê, um coração que disposto a renunciar, um coração disposto a Te honrar, Senhor. Um coração disposto a levar, Deus, a Tua palavra, a Te glorificar, Senhor. Nos ajuda a ser luz em meio às trevas, numa geração, Senhor, tão corrompida, Senhor, numa geração onde tudo pode, Pai. Nos ajuda a fazer a diferença, nos ajuda a levar essa luz que é a Tua palavra. Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Nos ajuda, Senhor, a nos agarrar a Ti, a não nos desviar, Senhor. Não nos deixa desviar, não nos deixa buscar em outros lugares, Senhor, o que só vamos encontrar em Ti. A videira verdadeira, o Deus da paz, o Deus forte, o Deus provedor, o Deus que nos ama, aquele que é amor. Nos ajuda, Senhor, a buscar isso em Ti, renunciar à nossa vontade para fazer a Tua. Nos ajuda a ler a Tua palavra, Senhor. Nos dá entendimento daquilo que estamos lendo. Nos ajuda a ser como um homem sábio, Deus, que construiu a casa sobre a rocha. Que foi aquele, Deus, que ouviu as Tuas palavras e que praticou. Nos ajuda, Senhor, a praticar aquilo que ouvimos hoje, aquilo que aprendemos hoje. Nos ajuda, Senhor. Abre a nossa mente, Senhor, toca no nosso coração. Nos ajuda a deixar as distrações do mundo, Senhor. Nos ajuda para fazer a Tua vontade, Deus. Para levar o Teu nome, para honrar o Teu nome. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigada, Senhor. Amém. Bem, irmãos, Deus abençoe o restinho da sua semana e até domingo no culto. Lembrando que dia 11/11, vamos ter o nosso retiro de mulheres, que vai ser aqui na sede do Portal. Os horários continuam os mesmos, né? Começa às 9 horas da manhã e termina com uma janta, né? Ali pelas 8 horas. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, você ainda tem vaga, tá? Pode mandar ali um recadinho ali no WhatsApp, se você quiser ainda fazer a sua inscrição, porque às vezes no dia 7 você tinha algum compromisso, alguma coisa que você não poderia, né, estar presente. E agora ficou mais fácil, porque não vai ser lá no sítio, né? Vai ser aqui. Então, se você ainda quer fazer a sua inscrição, pode falar comigo. Tá bom? Um beijo, Deus abençoe.